Fala, amigos da 4D TV, voltando aqui para atualizar você sobre o tricolor que estreia daqui a pouco na Sul-Americana contra o Sportivo Luquenho, lá em Luque, no Paraguai, primeira rodada da fase de grupos. Mas antes tem mais coisa pra gente falar, viu? Problemas com quinteiros na equipe, o Grêmio explicou sobre isso. Tem a escalação do Grêmio para enfrentar daqui a pouco o Sportivo Luquenho, o Bright White vai jogar, não vai jogar, tudo isso a gente fala nesse vídeo. Mas antes eu vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Aqui na 4D TV, isso é super importante para o nosso canal continuar crescendo e para esse vídeo chegar a mais gremistas, a mais colorados também, para o canal continuar aumentando a sua audiência, tá bom? Vamos começar falando sobre quinteiros, então, né? Que venceu o Atlético Mineiro no último final de semana, recuperou aí um pouco da confiança da torcida, né? Depois de um gauchão que ficou bem marcado por ter perdido o título para o Internacional. E se levantou uma pauta na imprensa de que ele teria problemas com a equipe, que a equipe estaria descontente, né? O grupo de jogadores com algumas atitudes, com o jeito de trabalhar do Quinteiros, que é um pouco diferente, né? Enfim, fala um idioma diferente também. Lembrando que o Grêmio também tem um enorme grupo de estrangeiros, mas essa versão foi refutada pelo Grêmio, que afirmou que Gustavo Quinteiros não tem problema algum com o grupo de jogadores. Quem falou sobre isso foi o Alexandre Rossato, que é vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele falou ontem, lá em Luque, no Paraguai, na chegada na concentração do hotel, conversou com a imprensa e disse que não, que o Quinteiros está aí, né, chegando próximos dos 3 meses de trabalho, que o Grêmio confia super nele, a direção confia nele, que ele não tem problema algum com a equipe. E que se tá vazando alguma coisa de vestiário, coisas internas, com certeza de uma pessoa desinformada, desmentindo aí, então, possíveis problemas do Gustavo Quinteiros com o grupo de jogadores. Falou sobre outras questões também, né? Sobre um coordenador técnico. Muito se falou recentemente sobre o Filipão, que deu uma entrevista no canal do Duda Garbi, essa informação já tinha circulado no final do ano passado, que o Filipão poderia voltar para o Grêmio. E o Rossato falou que neste momento eles entendem que o departamento de futebol está bem servido em todas as funções e que no momento o Grêmio não vai fazer a contratação de um coordenador técnico, né? Recentemente o Filipão disse que no ano passado chegou a ser procurado pelo Grêmio, mas que fez uma viagem para Portugal, avisou o Grêmio que faria isso e depois dessa viagem no final do ano passado, esses contatos não foram retomados, então, por enquanto, não tem nada de nem Filipão no Grêmio e nem de nenhum coordenador técnico. Falou também sobre contratações, disse que a principal prioridade do Grêmio nesta janela é sim um zagueiro, né? Um zagueiro titularíssimo para fazer companhia para Wagner Leonardo, que está aí toda hora trocando o seu parceiro, mas que também são avaliados um lateral esquerdo e atacantes para o segundo semestre, né? Porque o Grêmio joga e tem uma bateria de jogos até o meio do ano, vai fazer uma pausa, assim como todos os times, pelo Super Mundial, e aí depois retorna. Só que até esse período tem toda a disputa da primeira fase, né, da fase de grupos da Sul-Americana, várias partidas difíceis no Brasileirão e também datas da Copa do Brasil. Bright White vai jogar ou não vai? Ele viajou com a equipe até Luque, fez uma recuperação rápida até da lesão. Ele teve uma lesão constatada logo depois do Clássico Grenal, da decisão lá no Beira-Rio. O Grêmio divulgou que ele estava com uma lesão, inclusive ele foi para a Alemanha para tratar com profissionais da confiança dele. Voltou inicialmente, né, o último Grenal foi no dia 16 de março, a recuperação era de 4 a 6 semanas, que daria mais ou menos no próximo Clássico Grenal do dia 19 de abril. Mas ele já voltou um pouco mais rápido, né? Inclusive viajou com a equipe, mas a tendência é que ele não seja titular nessa noite contra o Sportivo Luquenho. Inclusive, o Grêmio deve ter a mesma escalação, praticamente a mesma base, né? Com talvez alguma preservação ou outra, mas a mesma base que enfrentou e venceu o Atlético Mineiro no último final de semana. Bright White, então, não deve ser titular, ele está se recuperando, foi uma recuperação bem mais rápida do que se imaginava, mas a tendência é que ele não seja titular e pode, de repente, jogar contra o Ceará no próximo final de semana, né? O Grêmio que joga com o Ceará lá em Fortaleza. Então, a escalação do Grêmio para enfrentar o Sportivo Luquenho, logo mais às 9h30 da noite, lá em Luque, no Paraguai, que tem a mesma base que venceu o Atlético. Então, Thiago Volpi no gol, brilhou no último sábado contra o Galo, venceu, foi assim o principal destaque do Grêmio, né? Igor Serrote, então, sendo mantido na lateral direita. A zaga que tem Wagner Leonardo também, Gemerson. Na lateral esquerda, aí então o Lucas Esteves, abrindo a meia cancha. Camilo, Vila Sante, Edenilson Monsalve pode aparecer, mas desde que o Edenilson entrou no time do Grêmio, o time do Grêmio melhorou bastante, né? Desde o Clássico Grenal da volta da final do Gauchão, o Grêmio acabou perdendo o Gauchão para o Inter, mas o jogo de volta, né, foi uma partida bem melhor do que o da ida com a entrada do Edenilson. E aí no ataque, Kiko Oliveira, Arezzo e Amuso. Arezzo, então, substituindo mais uma vez o Bright White, essa escalação do Grêmio que deu resultado, né? Uma grande melhora, uma significativa melhora
desde a final do Gauchão até a vitória contra o Atlético no último final de semana. Lembrando que o Sportivo Luquenho também não é um grande adversário, né? É o lanterna do Campeonato Paraguaio, tem só 10 pontos em 11 rodadas, então o tricolor chega bem melhor e bem mais confiante para essa competição, que é uma das únicas que o Grêmio ainda não conquistou, né? Um ótimo título, um título um pouco mais fácil, né, pelo nível de dificuldade dos adversários, pelo menos agora na fase de grupos, e o Grêmio tá bem confiante para essa Sul-Americana.